Boa tarde, minha galera. Tudo tranquilo com vocês? Tudo na paz? Vamos fazer hoje a correção daquela última atividade que eu passei, tanto na aula presencial, como também na aula online, tá bom? Passei essa atividade e aí hoje a gente vai fazer a correção, tá bom? Então, foi a atividade do livro de vocês, né? A atividade está lá no livro texto, certo? E eu passei a partir da terceira questão. A terceira questão, ela fala o seguinte, ó. Ela pede para você limpar um pedacinho de arame com palha de aço até ficar brilhante. Aí pede para você usar esse pedaço de arame, uma lâmpada e uma pilha. As pilhas de 1,5 volts são essas pilhas comuns, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma delas aqui para mostrar para vocês. Sim, as pilhazinhas aqui. As pilhas comuns aqui, certo? De 1,5 volts. Beleza. E montar o experimentozinho aqui, certo? Aí para observar em cada caso se a lâmpada acende ou não. Então, olha só, para fazer isso aqui, muita gente reclamou porque não tinha em casa esses acessórios, né? Não tinha as lâmpadas, não tinha as pilhas. Então, na aula online, nós fizemos esse experimento aí, tá certo? A gente fez um experimento desse tipo aí na aula online, tá certo? Mas, olhando as figuras, né, e de acordo com o que a gente estudou, dá para a gente verificar, certo? Em qual caso aqui a lâmpada acende ou não. Então, por exemplo, nessa primeira figurinha aqui que vocês estão vendo, ó, nessa primeira aqui, a gente já está vendo que não vai acender. Por quê? Porque eu tenho, ó, apenas o lado positivo sendo ligado. O lado negativo aqui, ó, da pilha não tem nada. Então não acende essa primeira. A segunda também não acende, por quê? Porque os dois fios estão conectados apenas no lado positivo, tá certo? Essa terceira aqui a gente já vê que tá ligado o positivo e o negativo. Então essa aqui acenderia, tá bom? A terceira acende. Essa quarta também não acende, porque o lado positivo não está ligado, apenas o negativo, certo? Esta quinta, ela está ligado tanto o negativo quanto o positivo. Então, essa também irá acender, tá certo? E essa sexta aqui não acenderá porque só está ligado o negativo, tá bom? Então, a gente vê aqui pela própria imagem que apenas há 3 e há 5 aqui são as lâmpadas que irão acender, tá bom? Muito bem. Vamos agora para a próxima questão. A próxima questão, que é essa quarta questão, ele diz o seguinte, ó. Usando lâmpadas adequadas para 3 volts e pilhas de 1,5 cada, então as lâmpadas elas foram fabricadas para 3 volts, tá bom? Aí fizeram essas duas montagens aí, né? A primeira montagem com 2 lâmpadas ou 2 pilhas, cada uma de 1,5 volts, e a segunda apenas uma lâmpada com a pilha de 1,5 volts. Em qual delas o brilho da lâmpada será maior? Então, lá na aula presencial, a gente fez inclusive um experimento desse tipo, certo? E a gente viu que o brilho vai depender da tensão, né? Que é essa voltagem aí, certo? Então, quanto maior for essa tensão, quanto maior a voltagem, maior será o brilho. Claro que não pode ultrapassar também o limite da lâmpada. Então, lá no experimento que a gente fez na sala, a gente usou as lâmpadas que o limite máximo dela é 12 volts. Então, a gente fez dois experimentos, com 6 volts e com 12 volts. 12 volts é o máximo, ela teve o brilho máximo. Com 6 volts, o brilho foi reduzido à metade. Então, a mesma coisa acontecerá aqui, né? Então, aqui eu tenho 2 lâmpadas, cada uma com 1,5, né? 1,5 aqui e 1,5 aqui. Ou seja, essas duas juntas, elas têm 3 volts. E aqui eu tenho apenas 1,5, né? Volts. E volts e volts. Tá bom? Então, o A aqui, ó, essa primeira aqui, é onde o brilho vai ser mais intenso, porque tem a tensão maior, voltagem maior, tá bom? Na quinta questão diz o seguinte, ó, usando uma lâmpada adequada para 3 volts, novamente essas lâmpadazinhas, e fios metálicos foram feitas as montagens C e D. Então, foi feita aqui essa montagem, ó. Explica em cada caso por que a lâmpada não acende. Então, ele já está dizendo a você que a lâmpada não acende, tanto no primeiro quanto no segundo caso. Tá bom? No primeiro caso, se você observar aqui, diferente daqui da quarta questão, ó, eu tenho o positivo ligado com o negativo. Então,
Eu não posso ligar positivo com positivo, nem negativo com negativo. Então aqui, ó, o erro já está aqui, ó, porque eu tenho positivo com positivo, não acende por conta disso, tá certo? E na segunda figura, o que está acontecendo é o seguinte, tá ligado aqui o negativo com o positivo, tá. Só que as duas pilhas não estão ligadas, não teria que ter um fio aqui, ó. Se tivesse um fio ligando, aí sim ela poderia acender, tá bom? Na sexta questão, ó, observe os esquemas deste capítulo que mostram como as lâmpadas incandescentes são as incandescentes por dentro, são, né? O que você acha que acontece quando a lâmpada queima? Então, uma lâmpada incandescente, deixa eu tentar fazer um desenho aqui. A lâmpada incandescente ela é uma coisa mais ou menos assim, né? Ela é mais ou menos assim. Aí aqui tem um filamento, né? Um filamentozinho aqui. Certo? Então o que acontece? Quando você liga isso aqui a um circuito, né? A corrente ela vem por aqui. Quando chega aqui, nessa incandescência, ela começa a esquentar, começa a brilhar. Certo? E quando queima, o que acontece? Esse filamento aqui ele é rompido. Certo? Então esse filamento, quando queima, ele é rompido. Quando ele é rompido, corta o circuito, né? O circuito ele está fechado, ele fica aberto, então não haverá mais corrente elétrica. Então, por isso que não acende quando a lâmpada queima, tá certo? Esse filamentozinho aqui ele é rompido e abre o circuito, tá bom? A sétima questão, ó, sétima questão. Nós temos aqui o circuitozinho, né? Duas lâmpadas ligadas em série. Lá na aula também, na aula presencial, a gente fez este experimento, tá certo? Na aula presencial. E a gente falou também isso na aula online, tá bom? Então, o que é que diz aqui? Ó? Duas lâmpadas ligadas em série, como vocês estão vendo aqui. O que são lâmpadas ligadas em série? É quando eu tenho uma lâmpada ligada exatamente na outra, uma ligada no terminal da outra, tá bom? Então, as duas lâmpadas estão conectadas. Aí ele está falando o seguinte, que muitos cordões de lâmpadas de Natal são construídos dessa maneira, as lâmpadas são ligadas em série, certo? O que você acha que acontece com as outras lâmpadas quando uma delas queima? Por quê? Então, se lá no experimentozinho a gente fez o teste de tirar uma lâmpada. A gente tirou uma lâmpada, o que aconteceu com a outra lâmpada? Ela não acendeu, certo? Porque a lâmpada ligada em série, observa o seguinte, esta lâmpada aqui, ela faz parte do circuito. Se você tira a lâmpada, você abre o circuito. Então, como você abre o circuito, não passará corrente para outra lâmpada. Então, o circuito fica aberto. É a mesma coisa você desligar o interruptor, certo? Você abre o circuito. Então, uma lâmpada queima, todas as outras lâmpadas que estão ligadas em série, elas também não irão queimar, mas elas não irão acender, porque não passará corrente para as demais, tá bom? Na oitava questão diz o seguinte, se a represa secar, a represa, vocês sabem das usinas hidrelétricas, né? O que acontece com a produção de energia numa hidrelétrica? Justifique sua resposta, justifique e compare a situação com a de uma bicicleta com um dínamo. Então a gente viu que as usinas hidrelétricas, elas funcionam como? Elas funcionam, acumulam uma grande quantidade de água, certo? Essa grande quantidade de água acumulada, ela vai ser depois liberada para acionar, né? Acionar lá um gerador elétrico, né? Que é como se fosse o dinamozinho lá da bicicleta. A diferença é que é muito grande. Então, o que acontece? Se não houver mais água para fazer esse movimento, né? Essa turbina sem movimentar, esse gerador, ele não vai conseguir transformar a energia do movimento, que é a energia cinética, em energia elétrica. Não há produção, entre aspas, né? Que a energia não é produzida, é apenas transformada, mas não vai acontecer essa transformação de energia. A mesma coisa acontece com o dínamo da bicicleta, né? Se você não pedala, ele não acende, ele só acende se houver rotação, se houver movimento, tá bom? Nona pergunta, nona questãozinha agora. Por que as lâmpadas fluorescentes compactas são mais vantajosas que as lâmpadas incandescentes? Nós vimos também que a lâmpada incandescente, ela brilha porque o seu filamento aquece. Então, ao passar a corrente elétrica, a energia elétrica vai ser transformada em energia térmica e aquece bastante. Como aquece muito, começa a brilhar. A temperatura é tão alta que começa a brilhar aquela incandescência.
tá bom? Então, nós temos aí duas formas de energia, a energia luminosa e a energia térmica. E para aquecer é necessário muita energia. Então, elas são muito mais... elas consomem muito mais energia, as lâmpadas incandescentes. Diferente das lâmpadas fluorescentes, certo? As lâmpadas fluorescentes, elas apenas iluminam, né? Quando a corrente passa por dentro dela, os gases que estão dentro desse material, né, da lâmpada, emitem luz sem aquecer. Então, por isso que ela é mais econômica. E na 10ª questão, diz o seguinte: no secador de cabelos, a energia elétrica é usada para realizar as tarefas. Então, no secador, a gente vai ter o quê? A energia elétrica é utilizada para aquecer, né? Tanto vai aquecer, quanto também vai movimentar, né? Há também um movimento ali. Tem dois tipos de utilização da energia elétrica, tá bom? Então, eram essas 10 questões que eu pedi para vocês fazerem. Corrijam direitinho. E até a nossa próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.